Vamos andando aqui com as informações e a gente começa já o Momento Agro dando uma passada na questão climática. A Bárbara Centelhas, que é agrometeorologista da Agrimet, preparou para a gente um boletim especial falando da previsão do tempo e da projeção climática aí para os próximos dias, temperatura. Vamos dar uma olhada, precipitação também. Diz aí, Bárbara. Olá pessoal do Momento Agro, oi Luísa, oi Juliana, estou de volta aqui para a nossa última atualização da semana. Hoje diretamente aí rodando o interior de São Paulo, estou em Araçatuba e até fazendo um gancho com o que o pessoal trouxe, né, ali o pessoal lá do sul falando que teve alguma chuva, também vi chuvas acontecendo aqui no estado de São Paulo, apesar das previsões não confirmarem, né, não trazerem muitos volumes, é exatamente o que o Luiz disse ontem, que a gente pode ter a ocorrência de chuva, se as condições do tempo daquele microclima for favorável. Mas em termos de movimentações, os volumes são baixos. E de fato eles são, né, a grande maioria daquele mapa da previsão do IMET, que quando nós vemos ali tem aquele azul escuro, indica esse cenário. Não é impossível chover, mas que as probabilidades são baixas e não é uma condição generalizada, né? Então, trazendo um pouquinho essa minha perspectiva de quem também está rodando, falando com os produtores sobre os possíveis impactos do clima, né, principalmente aqui no Sudeste. E quando a gente olha a atualização do balanço hídrico, que também pode ser uma análise de condição de crescimento das culturas, nós vemos isso. Nós vemos que o centro, quando eu falo centro ainda estou falando de Mato Grosso do Sul, né, mas Sudeste, Sul e Mato Grosso do Sul, a condição de balanço hídrico ainda é crítica, né? Tem algumas regiões aí que trazem até um cenário mais extremo, como o extremo sul do Rio Grande do Sul, a parte aqui até na região que eu tô, né, que eu comentei, mais próximo aqui da divisa com o Paraná e com o Mato Grosso do Sul, também um armazenamento de água no solo muito crítico, muito provavelmente essa chuva não foi suficiente para elevar os níveis de armazenamento, algumas regiões no Mato Grosso do Sul também. Então essas regiões acabam sendo prejudicadas, o Paraná tem algumas regiões um pouco melhores, mas o que chama atenção mesmo é essa região em termos de aspectos negativos. Quando a gente fala de cenário mais positivo, como o próprio Luiz comentou ontem, né, a gente consegue ver que o Centro-Oeste, então Goiás, Mato Grosso, Tocantins, o pessoal que está plantando milho em Minas Gerais também começa a ter condições muito favoráveis para o crescimento da cultura do milho. Então, de fato, esse cenário está se desenhando de forma positiva para essas regiões, né? Então, por um lado, a gente tem o Sudeste e o Sul numa condição mais crítica, mas o grande Centro-Oeste, aí, o Mato Piba, em condições bem melhores, né? Então, o que traz uma esperança aí para o cultivo e para o resultado do milho, se tudo caminhar dessa forma. Bom, vamos olhar a nossa previsão, né? Agora um pouco mais estendida, pensando nos próximos dias, começando com a previsão do tempo. Então, quando a gente olha a previsão para as próximas 24 horas da chuva, nós vemos que começa a se instalar mais umidade, né? A gente tem aí bastante chuva sendo prevista agora no dia 9, no feriadão que vai vir, né? Aqui por volta de Minas Gerais, pegando Goiás, volumes também acontecendo no Mato Grosso, ainda que baixo, né? A gente tem aí uma variação, algumas regiões pode ter volumes um pouco mais significativos no Mato Grosso, aquele volume bem intenso que eu comentei ontem no Amazonas, no Pará, já se dissipou e agora abrange uma região maior ali entre o Norte, Centro-Oeste e alguns estados do Nordeste, como é o caso do Oeste Baiano, que pode ter chuva também, tá? Para o Sudeste e Sul do país, condição ainda de poucas chuvas ou as chuvas como nós comentamos agora há pouco, isso também vale para o Nordeste, de chuvas bem esparsas e volume bem menor do que nessas regiões que eu comentei. A gente avançando pro dia 10, o dia 10 começa a trazer um pouco mais de umidade mais para a região do Mato Piba, então aí a gente tem volumes mais expressivos, né? Se a gente for olhar ali na divisa entre Tocantins, oeste da Bahia, Piauí, tem volumes aí ficando na casa dos 50, 60 milímetros previstos, então é a região que mais chove aí no dia 10. E conforme a gente avança para o fim do final de semana, a gente vê que os volumes acabam sendo bem intensos, a gente tem uma formação aqui de chuvas pegando desde o Maranhão, descendo todo o estado do Tocantins, pegando Goiás, pegando o oeste da Bahia, então essa região, né, o Nordeste vai ser muito beneficiado com essas chuvas e também o litoral da Bahia, uma parte do litoral da Bahia, Espírito Santo, com bastante volume de chuva no dia 11. Começa a aparecer, vocês começam a reparar, conforme a gente desce um pouco mais para o sul do país, alguma chuva mais intensa se formar
próximo ali ao Mato Grosso do Sul, ao Rio Grande do Sul. Então a gente começa a ver um cenário, se for até por uma umidade ali, vindo, né, da Argentina e de outros países no entorno, trazendo aí possivelmente chuva para a região. A gente vê que no dia 12 isso já some, né, não é uma chuva tão significativa. Essa chuva começa a aparecer só ali no dia 14. Até pulei um dia para a gente ver quando de fato tem previsão de chuva por enquanto no sul do país. Os volumes mais significativos previstos estão ali para o dia 13 nem tanto, mas 14 principalmente de chuva. Aquela região central, até voltando um pouquinho, ainda continua com bastante chuva, agora essa chuva se concentrando bem ali no dia 12 no Mato Grosso, né? Então o centro-oeste aí bem beneficiado, com exceção do Mato Grosso do Sul mais uma vez com poucos volumes de chuva. E no dia 14, que eu comentei já, né, que tem bastante chuva no sul do país, isso pega Santa Catarina, pega uma parte aqui do litoral de São Paulo, litoral sul de São Paulo, e a tendência é que ainda fique com bastante umidade concentrada ali no centro-oeste e parte do Mato Piba. Oeste Bahia começou a parar de chover, né, uma parte do Tocantins, uma parte do Piauí, mas a tendência é ainda ter chuva nessas regiões, tá? Olhando temperatura, como eu comentei, né, aquela onda de calor, o risco de onda de calor persiste, né, e até avança um pouco em maiores áreas, né, no Rio Grande do Sul agora no dia 9 e também maiores áreas do Mato Grosso do Sul. Isso segue para o dia 10, agora atingindo a parte oeste de Santa Catarina, do Paraná e também praticamente o noroeste todo ali, o oeste todo, desculpa, de São Paulo, e continua pegando o Mato Grosso do Sul e agora o sul do Mato Grosso. Então a gente vê que essa onda de calor, ela avança um pouco, não avança para o país todo, fica concentrada no centro-sul, mas ela persiste, pelo menos aqui até a nossa previsão, né, até o dia 12, ela persiste com uma certa intensidade. Como o Luiz comentou, isso pode sim, né, trazer aí no fim dessa onda de calor eventos extremos. É difícil a gente até monitorar, né, previsão de granizo, previsão dessas condições. Então o INMET, se eu não me engano, traz esse tipo de análise. Então eu estou de olho, se surgir algum risco, né, algum alerta, eu aviso vocês por aqui. Por enquanto o alerta é apenas da onda de calor, essa massa de ar seco que está se formando aí no centro-sul do país. Tá bom? Desejo aí para vocês um excelente resto de semana, um bom final de semana e nós nos vemos na próxima terça-feira. Até mais! Até mais, Bárbara. Um ótimo fim de semana aí para você também. E esse boletim climático, ele é patrocinado pela Agrimet, né? Ciência do Clima a Serviço do Campo. E a gente sempre tem a participação da Bárbara aqui, que traz essas projeções, essas avaliações para a gente. Agora, Gustavo, chuva mesmo lá por terça, quarta da semana que vem, né? 13, 14, foi o que a Bárbara nos trouxe aqui. Isso dá um certo alívio aí para os produtores? Se for pensar para o Rio Grande do Sul, sim, né? É o que a gente já falava ontem, e foi importante a Bárbara trazer essas informações e trazer os gráficos aqui, inclusive, para a gente estar vendo. Lembro que eu comentei ontem que vai depender muito da força que essa massa de ar fria vem da Argentina, né? Esperamos que realmente quarta-feira possa trazer. Mas tem uma informação importante para o pessoal que é da metade sul do Rio Grande do Sul, da região da fronteira oeste, que no domingo, né, pode ter uma chuva ali também, tem possibilidade dessas chuvas. Além disso, essas chuvas entre amanhã e quarta e sábado, principalmente nas regiões aí do centro-oeste, entrando no nordeste agrícola brasileiro. Então são situações importantes para essas regiões, já que semana que vem possivelmente não vai ter tanta chuva. Torcer para que realmente aconteçam essas chuvas nessas regiões. Nós estamos tendo perdas significativas no potencial de produção. A Argentina talvez possa ter uma revisão com relação à possibilidade de produção, porque ficou várias semanas, nós estamos falando de quase 3 semanas sem chuva, e agora várias regiões com possibilidade de chuvas. Isso pode mudar, inclusive, a perspectiva por lá. Mas, com certeza, aí as informações da Bárbara trazendo informações importantes e alentadoras, mas as previsões não são das melhores, no sentido de dizer que vai ter chuva para todas as regiões, que vai dar condições para que todo o milho do centro-oeste, do Paraná, possa ter
condições de bom desenvolvimento, né? Então fica a apreensão aqui para todos sobre os próximos dias, como que vai acontecer essas chuvas. Então, vamos esperar que isso possa vir a acontecer, Juliana, e que possa trazer, então, um alento melhor para todos.